Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Conhecimentos da Humanidade. Hoje estamos aqui remotamente, não estamos no estúdio do CDH Corporation, estamos aqui na filial, mas estamos aqui ao vivo, quarta-feira, dia 27/8, para falar sobre um tema escolhido a dedo aqui, que é Circe, a deusa da feitiçaria, a bruxa. Vamos falar dessa personagem que aparece em mitologia grega, mas também que vai acabar permeando aí o imaginário humano durante a sua associação com a bruxa, com a feitiçaria. Mas, para isso, eu não vou estar sozinho aqui hoje. Terei a companhia da minha parceira aí de lives sempre nos fins de mês, mas que agora vai se tornar uma personagem mais recorrente aqui. Em breve teremos vídeos toda semana aqui no canal com ela. Então, sem mais delongas, vou trazer aqui ao palco do CDH para conversarmos, para falarmos sobre Circe. Com vocês, a professora, a doutora Júlia Miara. Olha aí! Pum! Oi, pessoal. Oi, Léo. Muito boa noite. Feliz de estar aqui de novo com vocês. Boa. Começando. Dessa vez do recesso do meu lar, né? Mas é muito bom. Me fala uma coisa, a gente estava conversando sobre o tema para essa live e você sugeriu a gente falar de Circe. Claro que tem outro assunto aí que a gente vai fazer um link, né? Tem a ver com tarô, aí a gente vai fazer esse link mais para frente. Mas acho que seria legal a gente entender por que Circe, quem é Circe, da onde ela surge e por que é uma personagem tão importante para nós. Então vamos entender por que Circe e quem é Circe, né? Eu vou falar um pouquinho assim sobre a minha história com Circe. Por que Circe para mim? E porque, né? E aí a gente entra numa grande Circe. A Circe foi uma figura que eu me deparei quando eu li a Odisseia. Foi a minha primeira, que é esse livrinho aqui maravilhoso do Homero, até separei aqui, tá ao contrário, para mostrar para vocês essa coisa maravilhosa. Eu ganhei esse livro, querido professor Remo Manarino, quando eu fiz 18 anos. A Circe, ela é uma figura que talvez ela seja mais conhecida pela Odisseia de Homero, e é uma figura célebre porque ela entra na trajetória da Odisseia como uma grande antagonista do Odisseu, que é o herói da Odisseia, né? Essa figura desse herói guerreiro que luta em Troia e fica ali 10 anos tentando voltar para casa. E ela, num primeiro momento, ela é uma espécie de antagonista dele, quase uma inimiga dos homens dele, e é uma deusa diferenciada, digamos assim. Por que a gente fala que Circe é a deusa das bruxas ou a deusa da feiticeira, ela mesma sendo uma bruxa ou uma feiticeira, né? É engraçado que talvez a gente possa pegar uma live um dia só para falar sobre Hecate, né? Mas é interessante que Hecate, ela hoje em dia, digamos assim, ela usa mais essa coroa de deusa das bruxas, deusa das feiticeiras. Circe e Hecate são parentas, junto com Medeia, né? Mas quando a gente vai ler os documentos antigos sobre Hecate, os textos antigos sobre Hecate, ela não tem assim um especial vínculo, um especial título com a bruxaria e a feitiçaria. Isso é mais uma coisa que as bruxas e feiticeiras de hoje em dia têm na relação com a deusa. Já a Circe, ela é feiticeira e chamada de feiticeira pelos registros antigos, pelos textos antigos, e isso a diferencia dos outros deuses. E aí a gente pode se perguntar, acho que uma primeira pergunta para a gente se fazer, que é uma pergunta interessante, é assim, bom, os deuses já são poderosos o suficiente, né? Os deuses são assim, super poderosos, né? Metafísicos, não necessariamente metafísicos, mas transcendem a dimensão, né, da humanidade. E o que torna, então, necessária essa denominação de feitiçaria para a deusa Circe e para sua família, né? Porque aquela família ali da Circe é todo mundo bruxão, bruxônica e feiticeiro e feiticeira, né? Porque o pai
da Circe, tirando o pai, né? Mas o pai dela é o deus Hélio, o deus Sol. Então a gente já tem aí um vínculo com uma divindade, né? Que vai ser uma divindade protagonista, assim, né? De certa geração de deuses. O culto ao Sol, o culto ao deus Sol é um culto transcultural, né? Muito importante. Mas a própria Circe, ela tem a Medeia como sobrinha, o Aetes, que é um feiticeiro maligno, rei da Cólquida, como irmão, né? Ela tem a Hecate também nessa genealogia familiar, que não muito clara a função da Hecate, mas às vezes a Hecate pode aparecer como mãe, como tia, como prima, né? Mas a Hecate está ali num lugar mais ou menos desconhecido, mas ela vai ganhar essa titulação, lembrando, né? Uma titulação meio estranha. Essa família toda aí de bruxos e feiticeiros é uma família que não só os gregos, mas os deuses gregos olhavam com um certo distanciamento contemplativo, digamos assim. Eles tinham um respeito saudável. Sabe quando a gente fala que a gente tem um respeito saudável pelo mar? Assim, a gente até põe o pezinho ali, entra um pouquinho, mas a gente sabe que o negócio é meio assustador e magnífico ao mesmo tempo. É muito curioso que os deuses têm essa relação com essa família e com Circe, né? Com Circe, com Hecate, mas especialmente com Circe e com o seu irmão Aetes, ou Aetes, né? Por quê? O que a Circe tem, além do poder comum de um deus, né? De uma divindade grega olímpica? Ela é uma deusa. Vou usar aqui uma palavrinha que ficou famosa pelo Ovídio, né? pelo texto romano do Ovídio, mas ela é uma deusa especialista, digamos assim, em metamorfoses, né? Ela é uma deusa alquímica, se vocês quiserem, né? Talvez a alquimia e esse elemento da alquimia seja interessante da gente convocar para a nossa discussão, mas ela é uma deusa especialista em metamorfose, uma deusa alquímica, uma deusa da transformação. Nós temos aí como grande símbolo da transformação, muito associado à Medeia, o caldeirão, né? O caldeirão alquímico, o caldeirão da transformação, não tão associado a Circe, mas ainda assim um pouco ali. A Circe é uma deusa que literalmente carrega consigo, eu devia ter separado para mostrar para vocês a minha, ela carrega consigo uma varinha de condão, uma varinha mágica, talvez a referência mais antiga que a gente tenha na literatura de alguém operando ali, né, uma transformação com um instrumento para convocar a carta do tarô. A gente devia ter pensado nisso também, a gente não pensou, né? Para convocar a carta do tarô do mago, né? A realização, a transformação, né? Ela é uma deusa que tudo aquilo que ela toca, ela revela a sua verdadeira natureza. O que eu quero dizer com isso, né? Ela vai pegar uma planta, para quem se interessa por magia natural, pelas plantas, né? Ela vai pegar uma planta, por exemplo, né? Vai pegar uma planta e ela vai revelar o verdadeiro espírito daquela planta. Ela vai revelar se aquela planta qual é o fármaco, como aquela planta se apresenta como fármaco. O que eu quero dizer com isso? Se ela é remédio ou veneno. Né? Ela vai tocar um homem com a sua varinha de condão, e aí ela aparece na Odisseia tocando os homens de Odisseu, né? Transformando esses homens. Ela vai tocar um homem com a sua varinha de condão e ela vai revelar se ele é leão, urso, pantera ou, no caso dos homens de Odisseu, porco. Ou porco. Né? O sujeito é um porco. Então tem alguma coisa aí nessa... Mas ela não era uma mortal, então ela era uma deusa. Uma deusa, do seu pleno poder, só que ela é filha de Hélio, né? Hélio era um deus de uma geração anterior à geração dos Olímpicos, então ela tá... Ih, acabou a luz? Ficou muito escuro aqui? Tá um pouco escuro, não? Né? Acho que apagou alguma coisa aí, né? Bom... Mas dá para ver. Depois dá para dar uma ligada aqui de novo. Quando você começar a falar, você me põe ali escondidinha para eu ver a luz. Tá bom. Mas ela revela a verdadeira natureza das coisas, né? Eu tenho muita coisa para falar, mas só para terminar essa parte do raciocínio, já que a luz acabou e eu preciso ver isso, tem uma vela aqui. Olha aí. Vela vermelha, fazendo uma cumba mental aí. Foi o que eu pensei, né? Circe, vela vermelha. Mas só para terminar essa parte do raciocínio, os deuses são, sim, não todos, mas muitos deles relacionados à dimensão da metamorfose. Só que normalmente o que os deuses metamorfoseiam, normalmente, né?
são a eles próprios. Eles se transformam em mortais, ou em animais, ou em chuva, ou em elementos da natureza. Eles operam uma transformação sobre o próprio corpo. Circe opera a transformação sobre o corpo do outro. Ela consegue ver, né, no outro a sua verdadeira natureza e materializar essa verdadeira natureza a partir disso. Esse é um dos elementos. E agora eu vou resolver aqui a luz rapidinho. Aí, Léo. Quer que eu te ponha? Eu vou te pôr aqui, então, peraí. Bom, uma coisa legal, né, de esses exemplos que a Júlia deu com relação aos deuses se transformarem, a gente lembra muito de Zeus, né? Zeus era um mestre da metamorfose, né? Zeus adorava vibrar outras coisas, né? Você deu o exemplo da chuva, e ele virou uma chuva dourada, né? Para poder entrar na jaula lá onde estava presa lá a mãe de Perseu, né? Ou de Teseu, acho que é de Teseu, né? Uhum. E aí... Não. Teseu é o rei de Atenas. Teseu é o rei de Atenas, o do labirinto do Minotauro. É ele, mas acho que... Ah, é verdade. Então é Perseu. É Perseu? Eu acho que é Teseu mesmo. Não preparei essa aula para hoje, Léo. Ah, mas eu acho que é Teseu mesmo. Acho que ele vira a chuva dourada para entrar na gaiola dela, porque o pai dela, que é Egeu, prende ela na gaiola, porque ele tem a profecia, né? De que o neto dele vai matar ele. E aí ele não quer que a filha engravide, ele tranca ela numa gaiola, numa caverna. Zeus vira uma chuva dourada, entra na gaiola, fecunda ela, que Zeus era muito bom de fazer isso, virava cisne, virava touro. Toda relação é fértil, né? Total. E aí nasce Teseu, e aí Teseu tem a história dele ir lá caçar o Minotauro, aí aquela história de quando ele tá voltando para casa, enfim, acho que é depois de muito tempo que ele tá nos Jogos Olímpicos, e o vô vai lá, tá escondido na arquibancada para ver o neto, e aí ele lança um disco lá nos Jogos Olímpicos e acerta o vô na arquibancada e mata o vô cumprindo a profecia, né? É um dos contos mais bizarros que tem na mitologia grega, né? O que a gente sabe é que o destino trágico é sempre cumprido, né? As profecias são sempre cumpridas. Sempre, é muito louco. É muito louco. A mãe do Teseu não era hétera. Bom, enfim, a gente fica devendo essa para a próxima. A gente fica devendo essa para a próxima. Mas eu não lembro se era do Teseu ou do Perseu. Porque às vezes eu lembro que o Perseu que mata a Medusa e o Teseu que mata o Minotauro. Mas então, eu não lembro agora qual dos dois que nasceu nesse esquema aí. Cara, eu acho que não é o Teseu, não, porque a mãe do Teseu é a Hétera, e a Hétera ela vai ter uma relação com o Poseidon e o Egeu no mesmo dia. E aí o Teseu tem a dupla personalidade, não, a dupla paternidade de Poseidon e Egeu. E Egeu, pode ser. Mas você estava falando justamente da coisa de Zeus se metamorfoseando, né? Ele vira chuva, ele vira fumaça, ele vira cisne, ele vira touro, ele vira muita coisa, né? Eu acho muito interessante. E ela tem essa característica, então, de transformar os outros, né? Como uma grande deusa alquimista, né? De revelar a verdade que está dentro de cada um, né? Quase como algo ali que dá a entender que a magia tem essa capacidade de, se bem operada, revelar o seu verdadeiro eu, né? A sua essência ali para fora, né? Perfeito. Mas ela se torna uma vilã nessa história, né? Porque ela transforma na Odisseia os homens ali, os marinheiros do navio de Odisseu, de Ulisses, transforma todo mundo em porco, né? Mas, Léo, quando a mulher sábia não é uma vilã, sabe? Total, né? Uma vilã, né? A gente tem censura aqui de palavra na live, eu posso falar o que eu quiser aqui? Não, pode falar o que você quiser. Tá, então, uma das minhas linhas de estudo são as heresias medievais, né? A gente pode até trazer essa discussão um dia aqui para gente. Mas uma das minhas linhas de pesquisa são as heresias medievais. E aí, você lendo ali o Malleus Maleficarum, o famoso Martelo das Feiticeiras, impressionante, né? Como assim, se o cara ficou broxa, assim, ficou impotente, a culpa é da bruxa, né? A mulher que vai ser assassinada pela não é nem infertilidade, né? Mas a impotência dele, né?
a coisa vira uma histeria coletiva tão gigante. Porque virar porco é o começo da história, né? A gente tem ali o auge desse pânico em relação a essa mulher que é sábia, né? Que trabalha os elementos de natureza, trabalha a magia, opera ali o seu instrumento mágico, o mundo natural ao seu redor, para revelar aquilo, né? Lá no... A quantidade de relatos que a gente tem na época da Inquisição sobre acusações formais, gente. Não são acusações no Instagram. São acusações formais que foram levadas a cabo, instaurados inquéritos de tribunais, né? Aquelas mulheres foram julgadas, e torturadas e assassinadas, né? Dentro desse contexto, porque homens alegavam que as bruxas, ora, os tornavam impotentes, ora faziam com que literalmente os seus órgãos genitais não só despencassem metaforicamente, mas materialmente dos seus corpos, e a bruxa guardava, então, numa árvore ou numa caixinha de Pandora, os órgãos sexuais masculinos como uma espécie de coleção, né? Tem uma história muito engraçada, muito famosa, que a Silvia Federici fala no livro dela, O Caliban e a Bruxa. Parece que eu estou falando aqui uma fanfarronice, né? Eu não estou falando de um negócio sério. Ela fala ali no Caliban e a Bruxa que teve uma bruxa que tem um relato assim medieval, né? Medieval, começo da modernidade, de uma bruxa, uma mulher acusada de bruxaria, que foram perguntar para ela onde é que estava o pênis do sujeito que estava acusando ela, e ela vai numa árvore e mostra a coleção, né, de órgãos masculinos que ela tinha guardado ali, e aí o sujeito fala, não, aquele ali é o meu, e ela fala, não, 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 aquele é o do bispo, né? Então ela sabe exatamente o que é de cada um. O que é de cada um, né? Então, assim, a culpa é da bruxa. E que coisa, né? Que está sempre relacionada essa coisa do órgão sexual masculino, né? Sempre, porque... Porque é o ponto fraco do masculino, a fragilidade do masculino, né? A gente está falando de uma dinâmica de dominância que está engendrada em torno da questão da sexualidade e da reprodução, né? Então, de novo, parece fanfarronice, mas é uma coisa muito séria, né? As fantasias, né, de vaginas dentadas, órgãos sexuais femininos castradores, não sei o quê. A própria origem da psicanálise, que vai elaborar isso até o último fio de cabelo, né, vão ficar muito em torno dessa relação de dominância que se estabelece. Mas aqui, voltando para a nossa querida Circe, ela vai virar uma antagonista, né, além de ser uma transmutadora, uma puta alquimista, né? Uma figura ali muito sensacional. Você pega ali a carta do Tarot do Mago, a gente nem ia falar do Mago, mas acabou que, como tá aqui na nossa cabeça, né? Ele vem. Você pega a carta do Tarot do Mago, o Mago tá o quê? Ele tá com a sua varinha, né? Em cima da sua mesa de trabalho. Ele tem a sua varinha na sua mão, né? Em cima da mesa de trabalho, os elementos, né? Então, ele tem ali um instrumento para operar o quê? A transformação, a materialização, né? O início de uma trajetória. Além do elemento alquímico transformador da bela Circe, né, com tranças, como diz o texto homérico, Circe de belas tranças, além do elemento transformador dela, ela também é o que a gente pode dizer, talvez para usar esse vocabulário do Junguinho, né, esse vocabulário junguiano, uma imagem arquetípica, né, do arquétipo de Senhora das Feras, né? Por quê? Por que ela é uma Senhora das Feras, né? Quer falar, Léo? Tô aqui, tipo, tá. Manda bala, manda bala. Tá. Por que ela é uma Senhora das Feras, né? Bom, assim, nitidamente ela vive cercada de floresta e feras sozinha numa ilha, né? Aquela coisa da mulher isolada num lugar de natureza selvagem com o seu pet, né? Seu gato, seu cachorro e suas plantinhas, seu caldeirão, é uma adaptação da própria Circe, né? Ela vive ali exilada, né? Numa condição de exílio, numa ilha. Ela vive ali trabalhando, né, essas pagerias, esses elementos da natureza, essa magia natural, e ela vive cercada de feras, né, que a gente supõe que sejam homens transformados em pets, justamente, né? A gente está falando que os homens de Odisseu, eles são porcos, mas ela tem outros, e não só homens transformados em pets, né? Ela tem ali uma relação com a natureza selvagem, né? Ela é acompanhada ali de uma leoa, ela tem a companhia de uma leoa como um gatinho doméstico. As feras selvagens fazem festinha quando Circe chega, né? Ela vive acompanhada numa relação de muita intimidade com animais
insubmissos, animais selvagens que, na relação com ela, são dóceis, são domésticos, são submissos, né? E ela vai representar, então, nesse sentido, essa ideia de um divino feminino não domesticado, né? Não domesticado, selvagem, né? A Circe corre com os leões, né? Enquanto que as mulheres correm com os lobos. No momento eu cochilo com os lobos, eu tô bem cansado. Tem aquela coisa que tá falando até numa turma minha, né? Girl boss, girl moss. Eu sou girl moss agora, eu quero deitar na floresta e ser absorvida por ela. Mas a coisa da Circe é que ela é essa representação de uma figura assim, insubmissa, selvagem, sábia. Ela é alquímica, transformadora, meio pária, meio exilada, né? Não fica muito claro se ela é má, mas todo mundo em volta dela é meio mal, né? A Medeia é colocada como uma figura super má. A Etis, que é o pai da Medeia, irmão de Circe, também um feiticeiro maligno da Cólquida, né? Ela fica ali meio sozinha entre mundos, né? Não tece muito com o mundo dos deuses, não está muito interessada ali nas fofoquinhas e no modo de vida dos deuses, também não é olhada com muita amorosidade pelos deuses, também fica ali no canto dela, mas é uma deusa alquímica, é uma senhora das feras, que no encontro com Odisseu e a sua tripulação, quando Odisseu ainda tinha uma tripulação, e Odisseu é o quê? Ele é o herói da identidade, né? Ele está ali há 10 anos na guerra, ele está ali há mais de 10 anos tentando voltar para casa, e ele pensa em casa, ele não ficou ali 7, 8 anos sendo amante da deusa Calipto, que ofereceu para ele a imortalidade e a juventude eterna, e ele falou, não, eu vou voltar para casa, né? O herói da identidade, e aí dá um pulinho ali na ilha de Circe. Circe transforma os homens dele em porcos. Circe, com a sua varinha de condão, com as suas bebidas, os seus fármacos, remédios ou venenos terríveis. Circe de belas tranças, né? E ela vai lá e transforma os homens em porcos. E Odisseu, então, com a ajuda do deus Hermes, que é um safado maravilhoso, amo, mas é um safado, com a ajuda do deus Hermes, que dá uma colinha para ele e fala: olha só, Odisseu, toma aqui esse mole, como é que é esse negócio? Fica esperto, porque a deusa Circe vai te dar ali um cálice consagrado de magia e você tem que ficar esperto, né? E aí o Odisseu vai lá, toma o negócio, não acontece nada com ele, porque ele está protegido, o Hermes está ajudando, sinistrão ali, o Hermes ali sempre numa relação interessante com a Circe também. Ele chega lá, puxa a espada dele e ameaça a deusa. Ameaça a deusa, coloca a espada no pescoço da deusa. E fala o que é para a deusa? Você me devolva a forma dos meus homens e você me prometa que vai preservar aqui a nossa integridade, a nossa identidade, a nossa forma natural. E aí a Circe, que achou o Odisseu interessante, negocia com ele, né? Então, aquele momento que é um momento de violência, né, de morte, né, a espada na mão, o herói com a espada na mão, mortal, agredindo uma deusa, né? Naquele momento, a Circe olha e ela negocia com ele, e ela fala o quê? E aí, nesse momento, a gente tem uma transição para o lugar de Circe como inimiga, para o lugar dela como amante, né? E ela fala assim, não, tudo bem, eu libero seus homens, se você virar meu amante. Então, ali, entre amor e morte, eles fazem um acordo, eles fazem um pacto, digamos assim. E esse pacto será cumprido por uma quantidade de tempo ali, né? Um período, acho que 2 anos, não tenho certeza. E é interessante, tem uma coisa, acho que dentro do que você falou, que para mim ficou bem interessante, porque assim, ao mesmo tempo que ela é colocada como uma vilã, por causa dessa ideia da mulher, da bruxa, né? Porque ela é sábia, ela é poderosa, ela é selvagem, mas ao mesmo tempo ela é colocada num lugar de muito poder também, né? Ela vence, ela vence todos os homens, e ela, ao mesmo tempo, quando ela percebe que tem um ali que é mais espertinho, que né, teve uma ajuda divina, mas deve ter ali uma bênção dos deuses também, ela de alguma forma, ela negocia, mas negocia também em prazer próprio, né? Porque ela percebe que ali rola um interesse. Então, assim, me parece muito uma dualidade ali de Homero, né? Ao mesmo tempo que ele está trazendo esse feminino, que pode ser ameaçador, selvagem,
né, que anda com lobos e transforma os homens em animais, que é uma baita metáfora bacana, mas ao mesmo tempo ele está empoderando ela também, né? Ele está colocando ela numa posição de uma deusa, e de uma deusa que revela a verdade das pessoas, né? Uhum. Eu acho que sim, porque olha só, qual é o poder real do Odisseu ali? Assim, ele tem uma espada na mão que ele pode ferir uma criatura sempre vivente, como diz o Trajano, o tradutor, né? Uhum. Imortal, eterna, né? O que ele pode fazer? A gente sabe, lendo a Odisseia, que os deuses podem se ferir, mas a gente nunca viu um deus sendo assassinado por um mortal. Né? Então, a princípio, vamos trabalhar com a possibilidade que os deuses não podem ser exatamente assassinados por um mortal. Assim, ele poderia machucar a Circe, humilhar a Circe, né? Ele está ali operando algum tipo de poder humano com a ajuda de um deus, diga-se de passagem. Mas a Circe e o Hermes também, eles têm um negocinho ali, né? O Hermes ele está de olho na Circe, ele está observando ela, assim, né? Tem uma semelhança entre eles. O Hermes saca a relação da Circe com o Mole, que é essa substância meio misteriosa, né? E ambos são meio limiares, né? O Hermes, a gente claramente sabe que ele é um deus meio psicopompo, né? Bastante psicopompo, bastante limiar, mas a Circe também é um pouquinho, entendeu? Não no mesmo sentido do Hermes, mas a Circe, ela recusa a convivência, de certa forma, né? Ela não vive no mundo dos deuses, ela é uma deusa de uma categoria estranha aos próprios deuses, que os deuses meio que não gostam e meio que temem, né? Aquele respeito saudável, aquela distância saudável, né? Então, assim, ela é muito. Nesse momento, é claro que a gente pode ler um momento de uma subjugação da deusa pelo herói, ali num certo momento, mas ela é espertona, porque ela vai negociar, né? Ela vai justamente negociar o desejo dela. Né? A gente pode se perguntar qual é a verdadeira ameaça dela, mas ela negocia ali naquele momento, ela faz um pacto com o Odisseu. Né? Tem alguma coisa nesse pacto amoroso, né? Esse antagonismo que vira um pacto amoroso, que tem uma coisa meio de magia simpática, sabe, Léo? Eu tenho pensado muito na coisa da magia simpática, talvez porque eu tenha pensado muito nisso, eu estou vendo isso em tudo quanto é canto, né? Mas eu acho que tem uma coisa meio de magia simpática, no sentido de que Odisseu ele parece com Hermes. Né? Odisseu e Atena compartilham certas características, e isso não é só a minha interpretação, isso aparece nos textos, né? A coisa da distância. Atena fala que se aproxima do Odisseu por verossimilhança, né? Então, por que o Hermes vai lá se meter a ser amiguinho do Odisseu, né? Ele tem ali, eles têm uma simpatia, né, um com o outro, por verossimilhança. E a Circe, como uma deusa alquímica, uma senhora das feras, uma grande máter, uma megalomáter nesse sentido, ultra transformadora, ela também vai se apropriando dos elementos do seu meio para ser mais, né? Então eu acho que ela vê ali no Odisseu uma sagacidade, ele superou ela naquele momento em sagacidade, percebe? Então ela vê ali uma sagacidade que ela deseja. E o pacto amoroso é uma maneira de, assim, a relação, né, amorosa, ela pode ser vista como uma maneira de você consumir o outro, né? Você se aproximar do outro para consumir, ou para aprender, ou para absorver alguma característica. Eu acho que Circe faz isso com Odisseu. Ela está interessada em ser algo como Odisseu. E Odisseu é o herói não só da identidade, mas ele é o herói da astúcia, né? Nesse momento, ele supera Deus em astúcia. Só que quem supera quem? Porque no final, ela que engendra ele num pacto amoroso e ele fica sendo amante dela por anos. Né? E aí, Léo, eu quero chegar na. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho incrível essa parte, porque ele tá tão desesperado para voltar para casa, né? Porque, né, até o nome Odisseia, né, vem de Odisseu, porque é aquela Odisseia para ele voltar para casa, né? Tipo, parece até que na história dele a Guerra de Troia foi só um detalhe, porque na verdade para ele falou: ah, galera, vou construir um cavalo de madeira aí para ajudar vocês, porque eu quero voltar para casa. Eu quero ir embora. E aí ele fica anos para voltar para casa, a ponto de aceitar ficar 2 anos com ela para poder depois chegar em casa, né? Pois é, não.
E a esposa dele esperando ele lá, tecendo o tapete e desfazendo o tapete, né? Tecendo e destecendo, né? Fazendo e desfazendo. Pois é, né? Penélope, né? Penélope. É. Tem até um livro muito Penélope. bom chamado A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood, que escreveu o conto da Aya, para quem se interessar por isso. Olha aí, bacana, muito bom saber. E aí é interessante que ele toma essa atitude, né? Ela talvez ali reconheça um aspecto hermético nele, né? De Hermes, né? Eu acho bacana como junta, pensando metaforicamente aqui, pensando num símbolo, o quanto ela representa a magia selvagem, a magia natural, e o quanto ele representa aquela magia teórica, né? Aquela coisa da mente, né? Que volta para aplicação prática. E como um casamento simbólico dos dois, é muito um casamento da prática olhando para o lado mágico, né? Um casamento dessa prática com essa teoria, né? Que aí acaba virando um casamento ali do que sabe pensar e da que sabe executar, né? Da que sabe fazer a magia prática e daquele que sabe desenhar a magia. E aí acaba virando ali quase um casamento alquímico entre os dois, né? É isso que eu ia falar, um hierogamos. Vejam a nossa live sobre hierogamos que está no canal. Exatamente, tem um casamento alquímico ali, né? E por mais que o Odisseu ele esteja vinculado ao pacto com Penélope, né? E é algo que mobiliza ele, né? A esposa e o filho, o Telêmaco, tem alguma coisa no tempo que ele passa com a deusa que é exatamente o que possibilita que ele consiga voltar para casa. Né? A deusa ela não impede ele de voltar para casa. O tempo que ele passa com a deusa é o tempo que permite que ele adquira o conhecimento necessário que ele precisa ter para voltar para casa, e é exatamente isso que acontece. Né? Eu acho que eu leio essa etapa como a terceira fase da Circe, quando a gente pensa na mitologia grega, a terceira fase da Circe, então, na primeira ela é antagonista, na segunda ela é amante, né? E eles ficam ali numa espécie de paraíso perdido, né? Os dois. Quer dizer, os homens de Odisseu ali esperando as núpcias, né? A lua de mel ali. Mas eles ficam. Todo mundo chafurdando na lama. Mas todo mundo fica meio assim, ai, tá tão bom aqui, será que a gente quer mesmo, assim, ir para Ítaca, rochosa, esquisita, meio estéreo, aqui é o paraíso, a ilha de Circe, a ilha de Ana, a ilha da bruxa, a ilha da deusa, né, ela é um paraíso perdido, né, ela tá ali, e aí fica todo mundo ali meio esperando o Odisseu, e o Odisseu vivendo aquilo, e aí a gente tem, então, antagonista, inimiga, amante. E aí a gente vai para a terceira fase da deusa, na minha leitura, que é a deusa, a sábia, né? A conselheira. Porque o que acontece? Odisseu está 10 anos tentando voltar para casa. E aí todo dia ele vai lá para a praia e ele chora, fica com saudade de casa e tal. E aí ele se decide, ele vira assim para Deus em determinado momento, ele está um pouco preocupado, né? Mas ele vira para Deus em determinado momento e fala assim: eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Eu posso, mamãe? 2 anos depois que ele tá com ela. Agora eu quero voltar para casa. Eu acho que esse Odisseu era meio safadinho também, vai. Ah, o Odisseu era putão, que nem o Hermes, outro putão, né? Você falou que eu podia falar, eu tô falando. Pode falar, qualquer coisa. Censura. Ele era como é que eu poderia falar isso? Ele era um. Ai, meu Deus. Ele estava ali se fazendo de vítima, mas estava gostando. Ai, que horror! Eu ter que ficar 2 anos amante de uma deusa. Ai, que horrível. Nossa, 7 anos amante de uma deusa, 2 anos amante de outra deusa. Que sofrimento terrível, meu Deus. Pois bem, né? Então, em determinado momento, você ouvir e fala: eu quero voltar para casa, vou voltar para casa, posso voltar para casa. Né? Pensou, né? Acabou aquele impulso do início do relacionamento. Acabou a lua de mel. Acabou a lua de mel. A lua de mel. Ele falou: eu vou voltar para casa. E aí, o que a Circe fez? Ela poderia ter feito qualquer coisa, né? O que ela fez? Ela instrumentalizou o Odisseu. Ela falou: você quer, meu querido? Quer mesmo? Então vai. Eu vou te ajudar aí, porque se você for assim, que nem você está achando que vai, você vai morrer ali, ó, vai sair aqui da praia e vai morrer ali no caminho. Você quer ir? Eu vou te ajudar aí. Eu vou te dizer o que você precisa fazer para sobreviver à sua jornada. Eu vou te dizer o que você precisa fazer para que você continue sendo, continue existindo.
né? Para que você consiga perpetuar, permanecer na existência. E é nesse momento que ela vira, se a gente tem a Circe em algum momento como a inimiga, depois como a amante, ou iniciadora, né, nos mistérios da vida, da sexualidade, aquela coisa toda, agora a gente tem a Circe iniciando o Odisseu nos mistérios da morte. Ela vai explicar para o Odisseu, é a Circe que explicou para o Odisseu como é que ele vai passar por determinado lugar e superar certos monstros, como é que ele vai sobreviver à sedução das sereias, que é uma sedução que desmembra, que estraçalha, que destrói, né? Que desfaz, e como é que ele vai convocar os mortos do submundo, como é que ele vai conversar com a alma de Tiresias, como é que ele vai no submundo sem ficar lá, porque normalmente quando um mortal vai para o submundo é a sua destinação final, ele vai para ficar, né? É Circe quem instrumentaliza, então nesse momento ela é a velha sábia, a iniciadora dos mistérios não só da vida, mas da morte, e assim ela reúne alquimicamente os elementos necessários para ser o quê? Uma megala mater, uma grande mãe. E ela é a responsável, né, por informar o Odisseu o que ele precisa fazer para sobreviver à sua jornada labiríntica e poder voltar para casa, poder voltar a ser Odisseu. Um dos momentos assim mais significativos, eu acho, da jornada do Odisseu é quando ele vai lutar lá com um Ciclope e o Ciclope pergunta: quem é você? Né? E aí Odisseu, sagazmente, mas é ao mesmo tempo sagaz e ao mesmo tempo verdade. Ao mesmo tempo é artifício e ao mesmo tempo é revelação. Ele diz: eu sou ninguém. Eu sou Outis. Eu sou ninguém. E aí o Ciclope diz: Outis me cegou. Outis me deixou cego. Ninguém. E o que ele diz? Ninguém me cegou. Ninguém me deixou cego. Então, isso é uma sagacidade, né? Para que o Odisseu possa fugir, escapulir ali daquilo que ele fez, de cegar o Ciclope, o Polifemo, eu acho, mas ao mesmo tempo é uma revelação da dissolução da identidade do Odisseu na sua Odisseia, né? Na sua jornada labiríntica. Eu sou ninguém, ninguém. Né? Eu estou me desfazendo aqui nessa história. E é Circe, a deusa alquímica, bruxa, senhora das feras, que inicia Odisseu nos mistérios da vida e da morte e permite com que Odisseu possa voltar a ser Odisseu. E quando Odisseu chega em Ítaca, né, quando ele encontra uma oportunidade com Telêmaco, ele diz o quê? Eu sou Odisseu. Ele volta a ser quem ele é. Né? E aí ele vai reconquistar o seu trono, a sua esposa, a sua cidade, tá. Aí a gente tem o fim coroado de ouro da jornada do herói. Mas a deusa da encruzilhada, do meio do caminho, a que torna isso possível, é a bruxa Diana. Né? Teve alguém aí, acho que foi o André, que fez um comentário que eu achei bem bacana, e acho que casa com isso que você acabou de falar. Ele fala de depois falar em algum momento da relação de Hecate com Exu, mas acho que exatamente essa relação que você trouxe agora de Circe, né, de ser a deusa da encruzilhada, que traz o mistério da morte, que tem essa coisa da sagacidade, isso tem muito a ver com a imagem arquetípica do Exu também, né? Acho que de Exu é contigo mesmo, né? Não, total. Mas eu acho que tem bastante essa energia, que é uma energia que a gente tende a chamar Exu de um orixá masculino, né? E aqui no Brasil ele criou uma contraparte feminina que é a Pombagira. Mas a Pombagira não existe, Exu né? mulher? Oi? Não tem Exu mulher? Tem. Então, mas assim, é muito raro de ter. Mas quando a gente vai para a tradição, dependendo da região que a gente está, o Exu ele não é considerado um orixá que tem gênero. Ele pode ser considerado um orixá, eu não diria nem hermafrodita, assim, mas seria uma coisa mais pro hermafrodita. Mas tem regiões ali, dependendo de onde você está cultuando Exu, que ele não tem gênero. Você não tá, quando você fala de Exu, você não está falando de um homem ou de uma mulher. Você está falando de um orixá que pode ser o que ele quiser. Tanto é que os oráculos de Exu, eu vi um desses oráculos uma vez, e eu tenho quase certeza que foi no Brit, em Londres. Quase certeza que foi lá. Tem um oráculo, acho que foi.
que ele tem um formato meio vaginal, mas a vara que você usa para fazer mexer no oráculo é um falo. Uhum. E é um falo mesmo, não é tipo, parece um falo. É um falo mesmo. É esculpido em madeira. Então existe uma relação bem grande assim de Exu não ser nem homem nem mulher, de poder assumir essa função quando ele precisa de uma energia mais para um lado ou para o outro. E aí acho que tem tudo a ver com essa história de Circe, sabe? Claro que são deidades diferentes, panteões diferentes, mas quando a gente está falando de mitologia comparada, né, a gente pega ali tentativas de uma cultura de traduzir uma energia num deus ou de uma ideia humana, né, numa deidade, e a gente percebe muito que essas ideias se repetem muito, né? Assim como Hermes também, que aparece nesse momento da história, tem características de Exu, né? Exu, ele é o orixá que pode transitar entre todos os mundos. O Exu, né, até tem uma frase famosa, sem Exu não se faz nada. Porque o Exu, ele vai no mais sutil até o mais profundo, que é uma característica que Hermes tem, é o único deus que pode entrar no Hades e voltar, né? Então, eu acho... Né? Junto com a Hecate. Junto com a Hecate. Exato, porque aí tem que ter esse complemento energético ali para conseguir transitar ali nesse lugar profundo. Mas eu acho bem interessante quando a gente tem essas confluências, e a gente pode observar em Circe essa característica meio de Exu também, né? O que é o antagonista? O antagonista numa história, ele é o provocador. Ele é o que provoca o herói. O herói nunca vai ser o herói se ele não for antagonista, né? Muito a figura do diabo, né? Que a gente tem, que é o provocador, o desafiador. E aí ele põe isso para fora e o herói tem que falar, não, peraí, deixa eu resolver isso, porque se não tem o vilão, para que ter herói? Então ela assume essa função de provocadora, depois ela talvez se torne um amante, porque essa energia da libido, da criação, da coisa sexual, também está muito ligada com essa história do orixá do Exu, né? O próprio falo. Tem Afrodite e Ares também, né? Amor e guerra. Né? Então tem uma tensão sexual ali, né? Exato. E ela, né? Ela poderia ter vários objetos mágicos, né? Como ela tem ali um feminino com a taça, né? Mas ela tem o quê? Uma varinha, né? Que é um símbolo fálico também. Então, me parece assim muito legal. Pode ser uma baita numa forçada de barra também, mas de tanto que eu já estudei mitologia, já vi, é muito legal ver quando esses pontos eles se combinam, né? E quando a gente vê que a expressão cultural humana, ela às vezes se repete muito, né? A gente acha que, nossa, a humanidade tem uma cultura super diversa, até tem, talvez em cores e em roupas, mas essas cores, essas roupas... Né? Órgão é tudo igual. Isso. Todo mundo tem ali os mesmos órgãos, né? A gente pode ter pele diferente, cabelo diferente, roupa diferente, mas órgão, esqueleto... Órgão é tudo igual, Então, assim, acho que a gente vê essas características e depois a gente tem a parte que ela assume o papel de sábia, né? O Exu, ele tem essa coisa, ele provoca e aí, de repente, ele quer fazer síntese com você, que é o papel do amante, e no final ele se torna um professor, um sábio, né? Ele te mostra um caminho, ele te ensina o segredo para transmutar aquilo que é um problema. Então, é muito legal ver essas correlações, porque me parece assim que a função dela passa a ganhar outros contornos até, no sentido de ela não é um personagem que ela tem uma maldade e foi seduzida. Não, ela tem uma função muito bem estabelecida. Ela provoca, ela revela a verdade das pessoas. Depois que ela revela essa verdade, ela tenta fazer a síntese, né? O hierogamos. E depois disso, ela percebe que ali tem um produto novo criativo que se torna o processo, que é a sabedoria que vem depois, né? E aí conhecer os segredos da vida, da morte, né? Dos ciclos. Muito, muito bacana essa história dela, né? Perfeito, gente. Falamos aqui com o mestre da escola. A sabedoria mágica sintetizou magicamente como sabedoria o mito. Maravilhoso. Não sei o que você está rindo sarcasticamente. Eu estou falando sério. Agora, uma coisa que eu acho que tem uma diferença quando a gente fala de Hermes, de Hecate, de Exu, né, de Pombagira, é que assim, a Circe, ela inicia
nos mistérios, né? Da vida e da morte, da sexualidade, do hierogamos e dali da jornada no mundo dos mortos, como entrar e sair para poder chegar em casa, voltar a ser quem se é. Só que ela não vai junto. Hecate vai junto. Hermes vai junto, né? São deuses das encruzilhadas, deuses que Circe, ela não está em todos os mundos. Ela não está em nenhum. Ela está retirada. É muito diferente a ideia de uma divindade das encruzilhadas, das trilhas, dos caminhos, que é nomádica, que se mexe, que anda, de uma divindade que mora numa ilha, sozinha com as suas... Talvez ela seja o ponto de encontro da encruzilhada. Ela seja o ponto que forma a encruzilhada. Por isso que talvez ela esteja numa ilha. Ela não pode se mover, porque se ela se move, a encruzilhada... se ela se move, a encruzilhada deixa de existir. Eu acho que isso. Ela não é o caminho, ela é a encruzilhada. Ela é aquele lugar, né? Ela está ali, me veio agora a Avalon, né? A gente podia falar sobre Avalon um dia. Ela está ali nas brumas, né? Ela está ali meio fora do mundo. O que é uma ilha? Uma ilha é uma coisa meio fora do mundo, está fora do continente, né? Você entra, você sai, mas tem uma outra coisa ali, uma outra atmosfera. Então ela está ali, ela é a encruzilhada, ela é o ponto fora da realidade. Ela está e não está ao mesmo tempo. Ela não está no Olimpo, ela não está no submundo, ela não está nas estradas. Ela está numa ilha, né? O iniciado tem que sacrificar uma coisa enorme para chegar, e o iniciado tem que sacrificar para deixar também. Ele não vai parar ali. Ele pode até parar como um náufrago, né? Mas um náufrago sacrificou tudo. Um náufrago teve que deixar tudo. Então, acho que tem alguma coisa ali dessa dimensão da encruzilhada da ilha, que o tempo de Avalon, por exemplo, é outro tempo. Né? Avalon não funciona na mesma temporalidade do mundo, né? Não. É outra relação temporal. Avalon está fora do mundo. Mas Avalon está em Glastonbury. Tá, pode estar no mesmo lugar, só que é outra dimensão, né? Quem vai para a Ilha dos Padres não está indo para a Ilha das Bruxas, né? É uma outra coisa ali, né? Então tem uma coisa meio de retiro. Esses 2 anos que... eu acho que são 2 anos, não sei se é 1 ano, 2 anos, não sei. Mas esse tempo que o Odisseu passa com Circe é um tempo fora do mundo. E é só nesse tempo fora do mundo que ele pode ter acesso a esse tipo de iniciação. Porque, veja só, Calipso ofereceu para Odisseu a juventude eterna e a imortalidade. Ela estava ali, elaborando o mel, o ego, né? O ego. Total. Vai falar sobre vida e morte. Ela vai entrar ali, mais fundo no rolê. E se você bota um pezinho no mundo dos mortos, meu amigo, para quem já botou, você sabe que você não tira. Você deixa uma sandália lá. Você fica com o pé descalço. E talvez por isso que o Odisseu aceitou, né? Pois é, o Odisseu não é pouca coisa, não. Eu acho que ele se ligou, né? Ele falou, bom, aquela Calipso, ela tá me oferecendo o apego, o ego, o material. E eu tenho agora a oportunidade de trabalhar os verdadeiros mistérios, que é a vida e a morte. A vida sobre a morte. A vitória da vida sobre a morte. Né? Se a gente for esticar um pouco, Odisseu é quase um herói crístico, né? A ressurreição. Como é que você faz aí esse processo? Como é que você faz a vitória da vida sobre a morte? Eu queria falar mais... Como é que a gente está de tempo, Léo? Agora a gente tem tempo infinito. Tempo infinito? Eu também tenho que guardar um pouco de conteúdo para vocês fazerem os nossos cursos, as nossas aulas, né? Não dá para entregar o ouro todo aqui. Mas uma outra coisa que eu queria dizer... Eita, calma aí. Pronto. Uma outra coisa que eu queria falar, que é uma questão que eu acho que é interessante, é a seguinte... assim, pensando na mitologia grega, tá, gente? A gente está até a fim de falar de Baal, de Asherah, né? A gente está de fazer uns outros papos aí para frente, mas ainda aqui no rolê da mitologia grega, qual que é, assim, uma das características mais importantes dos deuses gregos, né? Não só dos deuses gregos, tá? Mas, assim, especificamente dos deuses gregos. Os deuses gregos, eles não obedecem à moralidade humana. Eles não são... Os deuses gregos não são Jesus Cristo e nem Yahvé, que são diferentes entre si, mas que né? Pronto, e nem Maomé. Os deuses gregos, nem Alá. Eles obedecem a uma outra... Eles são anamastésicos. Eles
eles estão para além do bem e do mal. E comumente eles vão coadunar ali o bem e o mal na sua interioridade. Eles são ali, aquela coisa de luz e sombras não está muito bem dividida, digamos assim. Por quê? Porque os deuses gregos, eles operam o seu desejo, eles operam o seu poder, eles podem. Filo porque quilo, fiz porque posso, posso fazer. Os deuses gregos podem, eles podem. Tem muito pouca coisa que eles não podem fazer. Se eles juram pelas águas do rio Styx, eles até podem desjurar, mas aí eles vão ter, sei lá, quantos anos, de 10 mil anos, não sei quantos anos de punição, de exílio, e aí eles evitam. Mas eles podem. Os deuses gregos, eles podem exercer a sua vontade, eles podem exercer o seu poder na força da marra. Filo porque quilo, faço porque posso, tá? Então, assim, talvez Odisseu pudesse ter sido constrangido por Circe, né? Ela podia, talvez, naquele momento, antes não, mas naquele momento ela podia, talvez, agora você vai ser aqui um leão, sei lá, qual que é o animal de Odisseu? Né? Um leão, um cavalo, sei lá, qualquer, um touro. Eu ia ter chamado Odisseu ali num bicho, né? Talvez ela pudesse ter operado pela sua força o seu desejo. Eu pensei numa tartaruga. Ah, é? 10 anos para chegar em casa, só uma tartaruga. O Odisseu ele sempre tido como uma coisa meio troncuda, né? Eu penso pode ser um touro, né? Pode ser a persistência do touro para chegar em casa. Lento, né? O touro ruminante, né? Meio touro. Eu amo tartaruguinhas, mas. Mas acho que, né, a tartaruguinha também demoraria bastante para chegar em casa. Mas talvez uma tartaruga, talvez um touro. Mas, enfim, ele podia ter sido transformado ali. Ela poderia ter operado o seu desejo, talvez, ali, né? E aí, isso é uma coisa que eu acho interessante também, né? Os deuses normalmente fazem isso. Normalmente eles vão constranger a realidade humana, natural, à sua vontade, né? Nesse sentido, eles são meio feiticeiros malignos, assim, que o poder sobe a cabeça do feiticeiro, né? Agora, Circe, o que ela faz? Quando o Odisseu diz, porque ela não é apenas uma feiticeira exercendo seu poder, ela está numa egrégora de autoconhecimento, digamos assim, né? E aí o que ela faz, né? Ela fala assim: você quer ir embora, né? Você pode. E aí, nesse sentido, eu entendo que talvez Circe seja, talvez, não a única, mas uma das únicas divindades, das poucas divindades gregas, que não opera o seu narcisismo. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente pensa no narcisismo, estou pegando um conceito aqui da psicanálise, o sujeito narcisista, aliás, uma boa palavra para botar aí no título da live, né, para ver se dá ibope de divulgação, né? Bruxa, narcisismo, né? Mas, brincadeira, verdade, brincadeira. O sujeito narcisista, ele é o sujeito que não consegue fazer ali a transição de uma ideia infantil de entender que o outro não é apenas objeto da sua satisfação e do seu desejo. O outro, para além de ser objeto da sua satisfação e do seu desejo, também é um sujeito, também é um outro, com os seus desejos, com os seus sentidos, com os seus propósitos. A Circe consegue passar por cima do desejo dela para respeitar o desejo de Odisseu. E isso torna Circe, talvez nesse sentido, mais bruxa do que todos, porque é sábia. Né? Ela consegue passar em cima da capacidade de operar a sua vontade para conseguir reconhecer a vontade, o desejo, em última análise, a existência do outro, e não só isso, né? Se prontificar, na medida em que mais sábia, a capacitar o outro a se tornar mais sábio também. Né? Então, nesse sentido, Circe não é só a Senhora das Feras, ela não é só bruxa, feiticeira, transmutadora, alquímica, uma deusa que opera a dimensão do fármaco, mas ela é, talvez, uma das únicas expressões de poder que não trabalha com a ideia de centralização de poder, mas ela descentraliza poder.
ela é uma professora. Ela Uhum. compartilha o conhecimento que ela obteve e ela não opera o seu desejo apenas porque ela pode. Então, ela é sábia, né? E aí me parece que ela dá isso, mas ela só vai fazer isso com quem ela reconhece que merece. Porque assim, o André fez uma pergunta aqui que é bacana. Mas isso não é um comportamento atípico para ela? Porque ela aprisiona tanta gente. Então, até para mim, parece que é um lance muito parecido com aquela ideia de não jogar pérola aos porcos. Então, ela transforma todo mundo em porco, mas ela não deu pérola para os porcos. Ela foi dar pérola para aquele que ela percebeu que era o mais espertinho, tinha uma energia ali diferente. Me parece muito que é quase como ela enxerga ali que realmente aquele que representa a identidade, né, o herói, aquele sim merece ter essa sabedoria entregue, e que aqueles que se comportam como porcos não merecem receber a sabedoria. Sim. Gente, a Circe não é cristã. Como eu falei, ela é anamastésica. Não tem livre-arbítrio para todo mundo, não tem benesses e graças e bênçãos para todo mundo, né? Ela não está operando nesse registro de realidade. Ela não é o tipo de mestre que aceita qualquer discípulo. Não aceita. Né? Então, eu acho que nesse sentido, sim, ela não entrega pérola aos porcos, né? Ela entrega a pérola ao leão ou ao touro, né? Como a gente chegou aqui à conclusão. Que comumente o touro é o consorte da deusa, né, Léo? A gente sabe disso. O touro Sim, comumente sim. é o consorte da deusa. Não, A própria lenda do Minotauro fala disso, né? pois é, não é assim dar outra face, não é indiscriminado, não é porque ela é boa, educada, né? O próprio conceito de bondade aqui é outro. O conceito de sabedoria é outro, o conceito de justiça, de virtude, de sentido, aqui é completamente diferente, né? Então, para a gente entender a Circe e as bruxas e as feiticeiras, a gente precisa também descolonizar o nosso pensamento sobre o que é bondade, justiça, virtude, né? O André comentou, né? Baseado na pergunta que ele fez a resposta, né? Ele falou que era uma espécie de curadoria. Você merece essa iniciação, você não merece. Eu acho isso bem interessante, isso não é muito diferente de uma ordem iniciática nesse sentido, né? Você não vai. Certas iniciações você não dá para todo mundo, você vai dar para aquele que realmente está empenhado, aquele que realmente tem. E às vezes nem só empenho, às vezes é capacidade de receber a iniciação. Às vezes a pessoa está até empenhada, mas ela não tem a capacidade de receber a iniciação. E aí vale, enfim, pensar que para chegar naquele ponto ali, a pessoa precisa estar nesse, talvez ser o herói da própria jornada, né? Pois é, precisa ir um percurso, né? A Odisseia não é qualquer coisa, são 10 anos. Tem um percurso aí. 10 anos só de jornada. Antes disso, 10 anos de guerra. De guerra. Olha, a Penélope foi paciente, 20 anos sem o marido, de achar que ele ia voltar ainda. Vou te falar que ela foi corajosa, hein? Mas esse tempo todo ela estava o quê? Sendo rainha de Ítaca também, né? Ah, sim, tudo bem, tudo bem. Enquanto que ela não assumia um novo consorte, ela continuava sendo rainha. Tem essa parte aí que não é ruim, né? Para aquela época, ser uma rainha não era nada ruim, né? Nada ruim. Espertona também. Tudo bem, ela estava esperando de ser linda, maravilhosa, virtuosa, plenamente redentora. Mas enquanto ela não assumisse um outro consorte, o poder era dela. Tinha isso também. Tanto é que ela vai sofrer uma pressão, não só. Ela começa a sofrer muita pressão para casar por causa disso também, né? Total. Pressão gigantesca. E aí a gente estava falando aí, antes da live, a gente está agora nessa pegada do tarô, né? E até acho que vale a pena contar novidade para o pessoal, né? A gente provavelmente em outubro vai começar o curso de tarô e vai ser online, já que tanta gente pediu, né? Então, em breve a gente vai ter novidades aí sobre o curso, mas vai acontecer o curso de tarô online, com as aulas ao vivo, eu e a Júlia. Vai ser aí, vamos ver como é que vai ser essa combinação aí de filosofia, psicanálise com ciência da religião e magia. Vai ser muito legal esse curso, estou super ansioso. E aí a gente estava comentando sobre o curso,
A gente fez uma reunião hoje, né, para conversar sobre esse curso e tudo. E aí a gente falou, pô, vamos falar de Circe, porque Circe também tem um aspecto que pode estar muito correlacionado ao arcano da força no tarô, né? E aí, qual que é essa correlação que a gente pode fazer? Eu vou começar aqui e vou jogar a bola para você. Mas, assim, primeira coisa Ó, que... temos aqui um arcano da força aqui, ó. Ai, que linda! Essa do CDH? Esse é do CDH. Ela tá o quê? No colinho do... Ela tá, tipo, pegando ele com o mata-leão, mas tá meio que encostadinha nele, tá vendo? Uhum. Não chega quase tá sentada ali em cima dele, de tanto Meio domínio que ela tem nele. carinho também, né? Ela também sentada em cima dele, no colo dele, né? É bem sutil, o domínio dela não é pela força de verdade, né? A força tá na sutileza dela, né? Ó. Ai, que linda. Nossa, ficou linda essa carta. Ficou, né? E Como é é uma que você... escultura essa carta. Léo, eu queria o Oi? meu. Eu queria o meu Ah, dela. eu descobri que tem na editora uns perdidos lá, eu vou já pedir para me entregar, então teremos alguns aí. E aí depois no fim do ano vai sair a reedição com o livro, né? Então em breve teremos também. Muito bom. Mas então, eu acho que a primeira coisa que a Carta da Força evoca é o arquétipo da Senhora das Feras, né? Eu acho que tem aí a deusa, normalmente a força, a Carta da Força é representada com uma mulher e uma fera, né? E aí a gente tem aí a deusa, normalmente com um leão, né? Que é Léo, né? Eu estava até vendo que você deu uma redimensionada aí, né? Mas você tem um quadro do leão aí na sua parede, Sim, né? Que é sim. Leo, né? Você é leonino, Léo? Eu sou leonino. É óbvio, E obviamente. o meu nome ia ser Rodrigo. E Ah, aí eu nasci, quando eu fui nascer, quando viram que eu ia nascer já em Leão, aí a minha mãe se convenceu a dar o nome de um nome que tivesse a ver com Leão. E aí me deu o nome de Leandro, que é homem-leão em grego, né? Leoandro. E aí daí veio o meu apelido Léo, não foi nem por causa de Leonardo, foi daí que veio. Então eu tenho uma coisa com leão desde pequeno, as pessoas adoram me dar leão. E aí eu ganho muito leão, eu tenho muito leão. Eu já dei até muito leão, porque eu tinha muito leão de pelúcia que eu ganhava. Já dei de presente muito que não cabia mais aqui, mas aí tem um leãozinho aqui no fundo para lembrar. não, esse leão aí que você tem, tinha na casa da minha tia, minha infância inteira. Eu tenho uma coisa muito forte com leão também, assim. Não é o meu animal, mas é um parceirão, assim. É um parceirão. Meu ascendente ali. Mas, enfim, por que chama? É porque o leão é a fera, né? É a carta É que a está, fera. né, na É, carta. é o rei das feras, né? Exatamente, é a fera das É o rei. feras, é a magna fera, né? É a fera Uhum. coroada. É a fera coroada. E a carta da força é o quê? Comumente é uma mulher fazendo que a fera das feras, o rei das feras, a fera coroada, se comporte como um gatinho. Né? Se comporte como um animal doméstico. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente não está falando, quando a gente fala da carta da força, normalmente, assim, no tarô de Rider Waite Smith, normalmente ela está abrindo a boca, né? Abre a boca, assim, sem medo. Uhum. Né? Então, o que é? Eu brinco com um perigo para citar o Simba, né, do Rei Leão, mas é uma brincadeira com essa força que não evoca a dimensão de uma agressividade, né? Uhum. Uma força que não é a força que vem pela violência, pela agressividade. É uma dominância que se estabelece no aspecto mais magno do leão, que é a imposição do respeito, né? É uma força que faz o mata-leão, mas está no colo, né? Ela brinca, ela dança, ela brinca com os dentes e faz um carinho, né? Então a gente tem aqui um exercício do poder, para falar assim, a gente está falando do símbolo do leão, né? A gente está falando de aristocracia, de coroa, de poder, que não precisa de um exército para exercer o seu poder. É um pouco aquela ideia de que todo mundo que precisa falar que precisa ser respeitado, que precisa ser ouvido, já não é respeitado nem ouvido. Né? Todo mundo que precisa trazer violentamente a dimensão do seu poder já não é poderoso. Né? E eu acho que a Carta da Força ela traz essa ambivalência
de um poder que é uma sedução, que é amoroso, mas que é sábio, que é convidativo, que não exerce a sua potência através de uma violência, mas justamente através de uma sabedoria. Por isso que quando eu penso em Circe, para além dos elementos óbvios de da Senhora das Feras e de ser acompanhada por um leão que se comporta como um animal doméstico, né, perto dela, eu penso também nessas fases da Circe. Circe antagonista, barra inimiga, barra amante, alquímica, hierogamos, casamento sagrado, barra velha sábia, conselheira, iniciadora dos mistérios da vida e da morte, talvez uma das poucas deusas que não seja narcisista, que consiga operar o seu desejo e reconhecer o desejo do outro, não precisa impor violentamente o seu desejo, mas consegue negociar e dançar com essa força, justamente. Muito bom, muito bacana. A força ela tem muito isso de um dos aspectos dela enquanto carta, enquanto arcano, é justamente trabalhar as forças instintuais que a gente tem dentro da gente, mas não castrar. É um domar no sentido de aliar, de integrar. Então, a delicadeza que ela faz isso, até a aparente não noção do perigo, né? Quando a gente quando vê ela abrindo a boca, né? No Rider-Waite, por exemplo, que a gente vê ela abrindo a boca, porque assim, não tem perigo para mim, isso já está domado. Né? A fera das feras, o instinto dos instintos, ele não está castrado, porque está aqui, a força do leão está aqui, mas serve ao meu propósito, serve a mim, né? Então, ela até como essa rainha das feras, ela mostrando que as feras são domesticadas por ela, né? Ela controla as feras. E aí, a partir daí, ela mostra que ela tem um domínio sobre os próprios instintos dela, né? Que ela não. Eu acho legal isso porque isso subentende-se que ela não é má, que ela não transforma os caras lá em porcos porque ela é uma grande sacana, mas é porque ela está mostrando que aquelas pessoas não dominam seus instintos, são escravas daqueles instintos. E ela expõe essa verdade, né? Quando a gente pega Odisseu, que já dominou, porque ele já mostrou anteriormente que ele não cedeu à sedução de Calipso por imortalidade e juventude, que ela... era, passagem, uma maravilhosa, era um prêmio maravilhoso, né? Total, total. E ele não é seduzido por isso. Ele mostra que, né, tem domínio sobre os próprios instintos, que o objetivo dele é mais importante do que ceder àquela sedução. Eu acho que ali ela saca que ela está lidando com um cara diferente. Com o iniciado. Eu acho que aí... e aí talvez seja legal de pensar até que ela não iniciou ele, mas que ela elevou ele de grau. É isso. Talvez a guerra tenha sido a grande iniciação dele, porque ali ele passa 10 anos para mais sábio. E ele foi contrariado, ele era sábio até nesse sentido, ele não desejava a guerra, ao contrário de Aquiles. Né? Ele foi contrariado, né? Então talvez aquela tenha sido a grande iniciação, mas ela tirou ele botou em outro patamar, né? Eu acho que foi, eu acho que ela botou ele num patamar, uma elevação de grau, né? Você já passou pelo primeiro grau, você já entendeu o que é destruição, o que é a busca pela vaidade, o que é o apego, o que é a sedução, o que é a promessa de mortalidade. Então agora deixa eu te contar o verdadeiro mistério, que agora você está preparado e agora você vai saber o que é a vida e a morte. Eu acho que bacana esse papel dela, né? Saber o que é a vida e a morte é saber o que é a eternidade, né? Uhum. E eu acho bacana a gente pensar que a iniciação ela é um momento, uma iniciação mesmo, né? Feita da maneira que tem que ser feita, ela inicialmente ela tem que ser muito provocativa. Ela tem que te bagunçar, ela tem que te tirar do seu centro, ela tem que tirar você da sua zona de conforto, ela vai te provocar, ela vai pôr o dedo na ferida, ela vai colocar para fora tudo aquilo que parece que não presta, para que depois ela te acolha, ela te receba, né? Não à toa que muitos dos processos iniciáticos você tem uma morte, né, simbólica,
para te trazer o incômodo de deixar para trás aquilo que não serve mais, porque agora, como iniciado, você tem que olhar para uma vida nova que não cabe mais aquelas coisas de antigamente, né? Renascido, né? Renascido, total. Batizado, São João Batista, nova vida. Nova vida, total. É muito legal de pensar por esse prisma, né? De que ela, talvez ali a grande, né, o grande ritual iniciático de Odisseu, a grande Odisseia, seja no fundo, né, uma grande jornada do herói, como é, mas aí a gente conseguir olhar para os pontos de iniciação que vão acontecendo nos caminhos, né? Até que no final você tem o Elixir da Vida Eterna. Ele volta velho já, né, para Ítaca. Ele já não é mais um jovem. Ele já volta um rei sábio, né? Ele já tem uma figura de um. Até Ele é falando de tarô. Ele é o velho sábio. Ele se torna um velho sábio, né? E aí talvez Telêmaco se torne o herói da próxima jornada. O novo herói, com certeza. O novo herói. Ah, muito bacana. E ter Penélope ali também, depois, né, aí volta, né, ter o rei e a rainha junto, a terra está restituída, né, o equilíbrio do rei e da rainha, tudo junto, é muito bacana pensar que os gregos tinham essas noções, né, o quão profundo é a mitologia grega nesse sentido, né? Total. Quando a gente analisa esse símbolo sobre uma ótica hoje, e às vezes uma ótica até de semiótica, né? Tentar trazer resultados e significados ali para os signos, o quanto é rico o que já era feito naquela época, né? Total. Os gregos e vários outros, né? Acho que a gente vai também começar a trazer um pouco de mitologia de outros povos da antiguidade. Sim. Os gregos, a gente já está falando de um povo que está de 500 antes de Cristo até, né, para até agora, que a gente tem ali influência da filosofia, mas se a gente pegar também a cultura suméria, os mitos sumérios, né, que são bem mais antigos, os mitos egípcios também, que também são mais antigos, você já observa essa característica humana, essa sabedoria humana sendo construída e que provavelmente foi fruto de milênios aí de construção de conhecimento, né? Eu queria falar em algum dos encontros sobre Asherah e Baal e El. Eu acho que pode fazer Asherah também é uma grande senhora da vida e da morte, uma rainha do mar, também uma figura interessante nesse sentido, né? Mas aí a gente pensa na programação depois. Pode. Eu acho que é interessante trazer para esses deuses antigos. Esses dias eu estava num podcast e me perguntaram de Baal, né? E o quanto ele foi demonizado, né? O quanto ali um deus fenício foi transformado num demônio, literalmente, né? Então, acho que trazer esses temas de deuses antigos que foram demonizados, falar de Asherah, falar de Shiva, falar dessas figuras aí também que foram demonizadas ou colocadas numa... Babilão, né? Exatamente. Acho que é um baita assunto aí para a gente trazer para a galera numa próxima. Mas eu também queria fazer uma conversa um dia só sobre Hecate, só sobre Medea. A gente vai vendo, né, Léo? Não, assunto tem bastante. E se a gente vai fazer isso toda semana agora, vai ter bastante, né? Mas acho que o pessoal podia também dar uma opinada, né? O que eles querem ouvir. Tem o pessoal aqui falando de falar de Kali. Kali é bem interessante. O culto a Kali lá na Índia, ele é bem roots. Tem alguns lugares, ele tem lá uns templos mais parecidos com o que a gente vê de culto normal, né? A deuses hinduístas, vamos dizer assim, né? Mas tem uns caras lá que cultuam Kali que Vocês têm oráculo de Kali da Alana Fairchild? Não tenho. Nossa, muito sinistro. Essa mulher é muito maravilhosa. Os oráculos dela são sinistros. Recomendo. Nossa, bom saber. Não conhecia. De Isis, ela tem o Sacred Rebels também, Rumi, mas enfim, papo oraculista. Boa. Mais alguma coisa para a gente falar de Circe? Acho que tá bom por hoje, né? Vamos guardar um pouquinho para as aulas, né? Vamos. Vou deixar aqui no ar para a galera ouvir uma ideia que eu tive, mas em outubro a gente poderia fazer
se a gente vai fazer as lives em outubro, né? A gente poderia pensar em fazer só sobre bruxas em outubro. Ai, que delícia! Aí a gente Vamos. pode falar de Inquisição, a gente pode falar de Maleus Maleficarium, a gente pode falar. Vamos, Aí a gente pode pegar o mês. Vamos fazer isso, vamos pegar esse mês de outubro aí para a gente falar de bruxas, então. Nossa, genial. Vamos falar. Já Partiu fica, já fica no nosso calendário Hashtag aí. bruxaria. Hashtag bruxaria. Boa! Então, pessoal, quem não deu like, dê like agora. Vocês sabem como é que é o YouTube hoje em dia. Se tem 60 assistindo e não tem 60 likes, o YouTube entende que você não gostou do conteúdo. Pô, então, deem like aí. Isso aqui foi uma aula de pós-graduação, vamos combinar? Então, deem like aí para essa aula que rolou hoje. E eu e a Júlia, a gente está ajeitando as agendas aqui, mas, como eu disse, teremos aqui toda semana um vídeo juntos para falar de algum assunto. Estamos aí com várias ideias e teremos em breve, a gente vai começar a divulgar para vocês aí o curso de tarô que a gente vai dar junto, que vai ser um curso aí com abordagem da psicanálise, uma abordagem filosófica, uma abordagem de ciência da religião, uma abordagem semiótica e com os paranauê da magia também. Bom, Júlia, mais uma vez, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, para quem ainda não sabe aonde que a gente vai te encontrar, onde que te encontra, onde que consegue acompanhar o teu trabalho. Gente, vocês me encontram no Instagram, Júlia Miara, M-Y-A-R-A, nome de bruxão, ciganão, nomádico do Marrocos. Júlia Miara, M-Y-A-R-A. Vocês me encontram lá. Vai ser um prazer ver vocês no Instagram. Então é isso, gente. Agradeço aí a audiência, agradeço a participação, as perguntas, os comentários. E espero vê-los aqui sempre às quartas-feiras aqui que estaremos conversando, ou às quintas-feiras, a gente ainda está definindo aqui isso. Né? A gente está definindo ainda. Vai rolar um esquema especial para essas lives aí, então a gente em breve vai estar divulgando também, mas fiquem ligados nas redes sociais. Eu quero mandar um abraço especial para uma pessoa que está aqui hoje, que é o Joel, um cara incrível, que a Júlia vai conhecer no Sofia, porque a Júlia esse ano é uma das palestrantes do Sofia. Joel! O Joel é um maestro que trabalha obviamente, com música, né? Mas que tem uma parte filosófica e magística muito, muito profunda. É o nosso maestro do Sofia, tem feito trilhas sonoras no Sofia, fez vivências com músicas, é um cara sensacional. A Júlia vai estar no Sofia esse ano palestrando, o Joel vai estar lá com certeza, e aí faremos essa ponte lá. Você vai conhecer o Joel, é um cara sensacional, muito feliz dele estar aí, estar acompanhando. Bom demais. Prazer, Joel. Então é isso, meus queridos. Um bom resto de semana para vocês. Lembrando aí que temos vídeos na sexta. No sábado estarei em Sorocaba lá palestrando um evento Entre Mundos. Então, se tiver alguém de Sorocaba aí assistindo, hoje é dia 27, né? Também conhecido como quarta-feira. Então, no dia 30, sábado, estarei lá em Sorocaba palestrando pela manhã. Eu vou abrir o evento lá às 9 da manhã. Então, quem estiver por lá, cola lá no evento, lá no Golden Park, chama Congresso Entre Mundos. Olha que Uau! Uau! E é isso. Semana que vem estamos aqui de novo. Beijos no coração. Beijo, pessoal. Esfirras de bruxaria para todos. Valeu!